Olá, meu terceiro ano, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Então, dando sequência às nossas aulas, né? A nossa temática tem sido a arte no Brasil imperial, né? Daquele período em que nós temos a vinda de Dom João VI para o Brasil, aí depois nós temos Dom Pedro I, Dom Pedro II. Então, a arte no Brasil imperial se estende, né? Desde 1808, né? E vai até o ano de 1889, quando acontece a proclamação da República. Então, nesse período do Brasil Imperial, com a vinda de Dom João VI para cá, né, ele queria que a arte também, que estava na Europa, né, até porque a família real era muito ligada às artes, então queria que toda a arte feita na Europa também viesse para o Brasil, né, de carona com ele. Então, como já falei anteriormente, na nossa aula anterior, no ano de 1816, ele resolve trazer para o Brasil a missão artística francesa. E a missão artística francesa trouxe grandes artistas, entre eles um artista que eu gostaria de dar destaque hoje, que é o Jean-Baptiste Debré. Debré, ele era pintor, gravador e também professor. Francês, né? Ele veio da França, né? E ele aqui no Brasil, ele se encantou e saiu registrando tudo que ele via pela frente praticamente. Ele registrou o cotidiano, ele registrou a botânica, as plantas e várias coisas mais. O seu trabalho, né, ele foi essencial para realmente retratar o cotidiano do Brasil colonial em que nós vivíamos na época, né? Então, muitas das figuras que nós temos nos nossos livros, né, ilustrando nossos livros, hoje em dia até com o advento da internet, né, muitas das figuras daquele período, né, existem graças a Debré, porque Debré registrou fielmente cada passo, digamos assim, do cotidiano da vida no Brasil colonial naquele período, né, do início do século XIX. Debré também, para quem não sabe, foi o cara, né, o artista que desenhou a primeira bandeira do Brasil. A primeira bandeira do Brasil, né, ainda no Brasil Império, foi desenhada por ele. Aquela bandeira que nós conhecemos hoje em dia, né, que tem o campo verde, o retângulo verde e o losango amarelo. Claro que o símbolo atual que temos, o globo, né, em azul, não foi Debré, porque esse globo já vem posterior à proclamação da República. No lugar do globo existia as armas do Império do Brasil, que foi idealizado por Debré e estava ao centro das bandeiras no Brasil Império. Vocês já devem ter visto essa bandeira, também para quem não conhece, podem pesquisar a bandeira do período imperial, a primeira bandeira brasileira oficialmente, logo após a independência do Brasil, que nós tivemos aqui. Debré também, é importante destacar que ele era filho de um funcionário público que se interessava e pesquisava história natural. Ele foi um cara que ele tem uma formação acadêmica, ele não é um artista autodidata, ele tinha uma formação acadêmica, ele estudou na Escola de Belas Artes de Paris e recebeu grande influência de seu primo que também era artista, né? Que é o Jacques-Louis David. Ele recebeu uma forte influência desse artista, né? Que, acho que pela familiaridade, né, eram primos, né? E ele se tornou, aqui no Brasil, né, o pintor oficial do Império Brasileiro. Debré, né, chega ao Brasil em março de 1816 e permaneceu aqui até o ano de 1831. Então, olha o tempo que ele esteve aqui entre nós e muitas pinturas, muitas grandes obras ele pôde retratar e deixar como um grande legado para a gente, né, para que hoje a gente conheça, né, de maneira figurativa a história do Brasil, e não apenas de maneira escrita, né? Muitas das coisas que nós conhecemos de maneira figurativa graças ao grande artista Debré. Ele foi convocado, né, para vir ao Brasil, e em função de naquela época o país estava em formação e precisava de pessoas que ensinassem arte. Então ele, como professor, vem para cá para também ensinar arte. O outro objetivo também da vinda de Debré, junto com a missão artística francesa, né, que era fundar, né, a primeira Academia Imperial de Belas Artes aqui no Brasil.
porque Dom João VI, né, como eu falei, ele tinha um grande apreço pelas artes. Então ele queria trazer aquilo que estava na Europa aqui para o nosso convívio, né? Para o nosso cotidiano. Então ele gostaria que se formasse, né, artistas aqui no nosso país. Em 1829, montou uma exposição de artes do Brasil. Durante os 15 anos que permaneceu no Brasil, Debré pesquisou muito acerca do país. E ele, voltando para a França, organizou o primeiro volume de sua obra ilustrada. Aí o nome da obra, Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil. Nessa obra, Debré apresentou diversas pinturas sobre as particularidades do povo brasileiro, desde a paisagem até a arquitetura do nosso país. Nos anos de 1834 e 1839, ele publicou os 3 volumes de sua obra, ou seja, era tanta obra que ele tinha registrado no nosso país que foi necessário existir 3 volumes para que ele pudesse publicar a sua obra. A obra evidencia a importância de sua estadia no Brasil, deixando para as futuras gerações um registro palpável, né, como eu falei, figurativo do nosso Brasil colonial, né? Aquele período em que nós tínhamos ainda os escravos, né? A escravidão ainda estava no Brasil. A escravidão só vai se findar, né, em 1888, graças à princesa Isabel. Mas nesse período em que Debré passou aqui no nosso país, ele pôde presenciar de perto como viviam aqueles negros, né? E todo aquele cotidiano do Brasil colônia. Ele, além de registrar o cotidiano do povo brasileiro e o processo de independência do Brasil, Debré retratou também personalidades da corte portuguesa, como o próprio Dom João VI e Dom Pedro I. Ele não chegou a conhecer Dom Pedro II, né, porque ele vai embora ainda em 1835 ou 34. Para sua obra Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, o artista procurou registrar com detalhes os costumes e a cultura do povo, incluindo o cotidiano de índios, que também existiam índios ainda, e suas relações com o homem branco, além da mão de obra, né, infelizmente, né, essa mancha na nossa história do nosso país, a mão de obra escrava. Então, Debré, como diz, ele foi um cara de extrema importância para o nosso país, pois ele registrou todo o cotidiano do Brasil colonial. Então, graças a ele, nós temos hoje em dia, de forma palpável, né, figurativa, as cenas daquele período. Então, eu vou deixar para vocês aqui uma atividade, né, que na verdade será uma pesquisa, uma pesquisa mais simples até das anteriores, né, porque essa vocês não vão ter que escrever nem digitar. Mas sim, eu quero que vocês pesquisem fotos de obras do artista Jean-Baptiste Debré, ou seja, eu quero fotos das obras de Debré. Acredito que umas 5 fotos é o suficiente, certo? E ao mandar, não esqueçam de colocar o nome de cada obra, o ano que ela foi concebida e o nome do artista, né, que claro que será o Debré, tá certo? Então, até a próxima e aquele abraço.